Graça e paz, melhor noite. Bem-vinda, Irmã Tina já pode entrar, né? Graça e paz, irmão Neildo Cardoso, seja bem-vindo. Estamos aguardando a nossa irmã Tina, que é a nossa convidada, né? Dessa noite. E vamos falar nessa live, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vanilda Lima e estou falando aqui diretamente de Açailândia, Maranhão. Vamos fazer a live nessa noite. O título dessa live nessa noite é Quem foi a besta do Apocalipse? Quem é ela? Né? Para nós é quem foi a besta do Apocalipse. Para o sistema religioso, quem é a besta do Apocalipse que eles ainda guardam, né? Então, amados, estamos aguardando a irmã Tina, né? E ela estará entrando dentro de poucos minutos. Enquanto o irmão Elias, seja bem-vindo. A irmã Tina, tá, vou receber aqui, ela já me mandou uma solicitação, adicionar. Adicionei, irmã Tina. Adicionei você. Tá adicionado, tá? Pode entrar aí, você vai ver aí na telinha e você vai tocar e vai entrar, viu? Vou convidar enquanto a irmã Tina não entra, né? Está sendo adicionada, irmã Tina. Pode entrar. Então, o assunto hoje será quem é a besta, né, do Apocalipse, né? Ah, quantos anos eu passei dentro das instituições religiosas? Não estou conseguindo. Mandei o convite, irmã Tina. Mandei o convite, aceita aí, viu? Pode observa aí na sua telinha que você vai ver. Ou aí, você vai ver que está adicionando e você toca. Vai lá. Mande a solicitação. É só você tocar aí e você já entra, viu? Estou adicionando, irmã Tina. Pode entrar. Bem-vindo, irmão Reginaldo Bertoso, irmão Dino Sani. Bem-vindo. Bem-vindos à nossa live. Estamos aguardando a nossa irmã Tina para que nós possamos dar início à nossa live, né? Nessa noite. Não estou conseguindo. Irmã Tina, eu vou mandar outra solicitação. Quando eu enviar, você toca, viu? Adicionei, irmã Tina. Novamente. Eita, Glória, vai dar certo. Eita, Glória. Eita, Jesus! Oh, graças a Deus. Graças a todos. É marinheiro de primeira viagem. Graças e paz a todos, amados. Para quem não me conhece, eu sou Tina, sou aqui de Recife, Pernambuco. E estamos juntos para bater esse papo, né, amada? A respeito desses assuntos importantes. Hoje a gente vai fazer essa live, né? Vamos bater o papo, os irmãos também podem falar alguma coisa, né, Matina? Isso, vamos participar todos juntos. Aqui, a nossa suficiência vem de Deus, né, amada? Ninguém aqui é mestre, nós vamos passar o entendimento que nós temos, né? E claro que todos somos um pouco aí para ajudar todo mundo se ajudando. E vamos fazer essa palavra correr, né? Então, irmão Pérola da Graça, seja bem-vindo, querida, à nossa live, irmão Jurandir Bonfim.
Muito bem-vindo à nossa live. Vamos que vamos, né, Martina? Vamos embora, vamos lá. Hoje estaremos falando a respeito da besta, do Apocalipse, aquele assunto que dentro do sistema religioso nós nunca ouvimos falar, já? Nunca. Nunca, dentro do As sistema pessoas, religioso. no sistema religioso falam tantas coisas, né, amada? Tantas conjunturas que, assim, que a besta é um monstro, que a marca da besta é chip, arroba, os códigos de barra, né? Então, assim, confundem muito, é incrível. Eles Pois falam não, que pois a não. besta vai ser também um presidente, né? Presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Eles Todos os falaram que presidentes, todos os presidentes que já passaram, até Bolsonaro, como diz que ele é a besta, né? exatamente. E nós vamos tirar essa dúvida hoje, né, Martina? Com certeza, amada, com certeza. Nós Porque, vamos assim, tirar. nós temos que ter respeito, né, pela leitura, pelas escrituras, para entender que é um livro que ele já foi escrito no século passado, né, amada? Que tudo já aconteceu, tudo já se concluiu, não é? Então, não tem nada para acontecer agora em futuro. E que até a linguagem, né, a gente percebe que não é a linguagem atualizada, não é essa linguagem de hoje, né? É a linguagem daquela época, a linguagem dos judeus, que eles mesmos entendiam, né? Eram códigos, e especialmente o livro de Apocalipse, que ele tem ele tem o remetente, né? Quando a pessoa vai abrir Apocalipse, já sabe que está dizendo ali que aquele livro é para as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Não tem nenhum Brasil, nem nenhum país atual, todos é para aquelas tribos, né? Fala de tribos, então nós não encontramos tribos na época de hoje, né? Tribos de Judá, não tem mais isso. Então, é uma linguagem realmente para aquela época. E aí, era importante, né? João estava passando uma mensagem para os irmãos judeus, que já estava começando o cerco fechando, e ele precisava enviar essa mensagem, e para que não fosse interceptada, né, o que ele estava passando, era necessário códigos, né? Linguagem figuradas, tem muito no Apocalipse. Então, vamos em frente. Vamos que vamos, é isso mesmo. Então, vamos lá, pode continuar conversando, falando, irmã Tina. Pronto, então a gente... Pode continuar aí, porque a reportada, né, vai ser você hoje, então você tem toda a oportunidade do mundo para explicar a respeito da besta, né? Então, a irmã Tina vai falar sobre a 2 Tessalonicenses 2, 6 a 10, né, irmã Tina? A senhora vai trazer esse entendimento para nós. O capítulo 2, não é, amada? Do 6, é isso? Não sei, né? Capítulo 2, do versículo 6 a 10, né? Na verdade, né, o apóstolo Paulo escreveu esta carta no ano 51, DC, e ele estava ali conversando com os irmãos. É importante que a gente preste atenção nisso. O remetente, para quem ele está dirigindo a mensagem, né? E a gente percebe que ele se inclui, que ele fala de nós, né? Em várias partes. Exatamente. Então, ele estava falando para os crentes tessalonicenses. E aí, nesse capítulo 2, né, que ele está falando sobre a vinda, né, do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Aí, no capítulo 2, né, ele vai começando a dizer que, irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, ele se inclui, nós, né, ele estava falando com aquela plateia onde ele estava incluído, ele diz, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por espírito, que é por palavra, que é por epístola, que é como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor, porque já existia naquela época alguns comentários que o dia do Senhor já havia chegado, e na verdade a gente sabe que não.
né? Nós que estamos agora no século 2022 sabemos que já aconteceu, mas para eles ainda não tinha acontecido. Então começava ali os sinais, né? Os sinais, já estava fechando o cerco, né? Já estava começando, já estava dentro dos 3 anos e meio da tribulação. Então, muitas coisas que o Senhor Jesus tinha falado lá em Mateus 24 já estava acontecendo, inclusive o homem da iniquidade, né? Que ele já estava em operação, já estava em operação. Aí é interessante que o pessoal hoje, desse século, né? Os ensinos padrões aí que a gente escuta, é que esse homem da iniquidade vai acontecer, né? Vai aparecer. E tem sempre muita conjuntura, sempre um questionamento de como quem é e tal, né? E aí o apóstolo Paulo está mostrando que ainda não tinha acontecido, eles estavam nesse aguardo, né, da volta. E aí no versículo 6 que a irmã falou, ele dizia, eu gosto de pegar os contextos para a gente entender melhor, né? Ele, no versículo 13, ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quer dizer, a apostasia, a gente percebe no Novo Testamento inteiro, que foi uma época crescente em que os crentes estavam se demovendo da vossa fé, da fé deles, porque tinha muita gente ministrando coisas indevidas, né? E aí Paulo estava tendo esse cuidado e ele estava dizendo, olha, vocês não fiquem, não sejam enganados, porque antes que tudo isso aconteça, primeiro o que é que vai acontecer? Vai ter a apostasia e vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele já estava dando ali as pinceladas que o homem da perdição, né, ele já ia ser revelado. Mas ele diz aí no versículo 6, como a irmã bem falou, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Aí o ministério da iniquidade, na verdade, era um sistema, né? E a mãe de Nero já fazia parte, a Agripina, que ela estava fazendo aí alguns movimentos para que o filho dela assumisse o trono. E como ele não era o filho legítimo do Cláudio, que estava no poder, então ela fez os marabalismos dela, né? Inclusive matando o marido para que o Nero assumisse. Então, o que é que detinha? O que era que detinha, né? O que é que detinha o filho, o homem da iniquidade? Era justamente aquele que estava no poder. Enquanto Cláudio estivesse lá, ele não podia estar. Aí houve esse movimento da Agripina, que era a mãe de Nero, para que o Cláudio morresse, saísse de cena, para que o filho dela pudesse entrar, né? Então, aí no versículo, ele diz, no versículo 7, com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Observe que esse é uma coisa que a gente tem que ler, entendendo que Paulo, no ano 51, está dizendo já opera. Né? Imagine, do ano 51 do primeiro século para cá, e as pessoas leem aqui dizendo que está operando agora e que ainda vai operar. Né? Isso é importante, que a gente quer que fique bem claro, que já operava naquele ano, entre 51 e 54 DC. Aí o apóstolo Paulo diz, né, que já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Né? Que, como eu falei, era o Cláudio que estava no poder e aí o Nero não poderia assumir. Daí foi quando a Agripina matou o marido e o Nero assumiu com todas as maldades, né? Era um homem muito mau, um homem que matou a mulher, que terminou matando a própria mãe, né? E ele começou a perseguir os judeus, ele começou a praticar coisas terríveis, né, dentro de Jerusalém. Ele gostava, ele queria ser uma divindade, né, como Paulo diz aqui, ó. Então será, quando o que tivesse detido ele saísse, né, então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Existem pessoas que dizem que Nero, que não era Nero porque ele foi destruído na manifestação da vinda do Senhor. Só que esta manifestação, ela teve um prazo. Ela começou 3 anos e meio antes
E 3 anos e meio depois que teve guerra, teve muita coisa nesses acontecimentos. E no meio desse acontecimento, em 68, foi quando Nero ele se suicidou. Então, e o sopro da boca do Senhor significava juízo. E não foi exatamente na vinda do Senhor que Nero morreu. Ele morreu antes, né? Mas antes dele morrer, ele pintou e bordou, né? Ele, inclusive, ele fez a moeda dele valer muito, ter muito valor, e as pessoas só compravam, só comiam se tivesse a moeda dele. E essas coisas. Agora deixa a irmã falar, né, amada? Então, irmã, aqui no versículo 6 está falando assim, ó, ele acusou falsamente os nobres romanos de vários crimes, né? A fim de confiscar as propriedades. Veja só o tanto que Nero era mau. Ele acusou os romanos, os nobres romanos, né, de vários crimes, falsamente, né? A fim de confiscar, né, ali as propriedades daquele povo romano. Isso é muito... Ele era realmente muito mau, né? Ele culpou os cristãos por um incêndio. Veja só, ele culpou os cristãos por um incêndio que destruiu grande parte de Roma. Viu? Perfeito. Ele fez e botou a culpa nos judeus. Né? Ele mesmo que fez esse incêndio e culpou, né, os cristãos, porque a perseguição de Nero foi grande demais, né? Ele perseguiu muitos cristãos. Nero foi o imperador que mais perseguiu os cristãos, né? E Nero, não teve nenhum imperador que cobrou mais, como fala, que a adoração do povo, né? Como ele cobrou. Aqui está falando assim, ele se suicidou ao ver isso. Vamos para cá. Apocalipse 13:3. Né? Aí fala assim, ó, e vi uma das suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida, e a sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se maravilhou e seguiu a besta. Nós vemos, irmã, que teve aí uma novela na Record, né? Uma novela falando sobre a besta. E lá nessa novela mostra que a besta foi ferida e sobreviveu. E eles estão futurando que isso ainda vai acontecer, né? E agora, com todos esses acontecimentos aí, irmã Tina, que está acontecendo a respeito de todos esses acontecimentos aí, sobre o que está acontecendo no mundo inteiro, que tipo assim, o mundo inteiro está sendo tomado pelo comunismo, né? Pelo comunismo, pelos comunistas. Então, os evangélicos, eles já ficam esperando já o chip, né? Eles ficam esperando já a vida da besta, né? Então, quando nós sabemos, né, irmã Tina, que esse acontecimento já foi lá no primeiro século, né? Aonde o João, quando foi preso por Nero, né? O próprio Nero, né? Prendeu João. Exatamente. Né? Ele foi preso por Nero, Paulo foi morto por Nero, Pedro foi morto por Nero, né? E quando fala aí dessa cabeça golpeada e ferida, foi justamente quando Nero morre e o império fica sem ninguém e começa aí uma guerra de cada um indicar o seu imperador. Ficou, na verdade, sem sucessor, né? E quando apareceu 3 reis, que foi bem rápido, foi a questão de 6 meses e tal, para poder depois o outro rei, que agora me foge a memória, mas ai, meu Deus, que depois foi que ele assumiu de fato e de verdade. Depois de Nero veio Vespasiano, não foi? Vespasiano, exatamente. Pronto. Antes de Vespasiano, aconteceu de Vigalba, Otto e outro. Foi 3 reis que durou pouco tempo, na verdade,
E aí, quando o Vespasiano chegou, foi quando é considerado que a ferida foi curada, entendeu? Porque continua os impérios dando do mesmo jeito que era antes, né? Na época do Nero. Exatamente. Então, assim... Aqui está falando, irmã Tina, sobre os 7 primeiros reis do Império Romano, que foram Júlio César, Augusto César, César Tiberioso, Caio César, Cláudio César. 5 caíram. Nero César é 1. Galba deve permanecer por um tempo. Galba foi o rei que por apenas 7 meses ele reinou, né? Isso. Eu então, tenho aqui os Pode falar. Na época que João estava escrevendo essa carta, foi justamente na época do Nero, né? Já 3 impérios já tinham passado. Né? E Nero, ele foi o 6º rei, o 6º imperador. Eu quero falar rei, ele foi o 6º imperador. Então, teve esse movimento todo que, assim, já aconteceu. É bem interessante isso, que as pessoas... É incrível, amada. Pessoas tão intelectuais, tão inteligentes, sabe? Ficam falando como se fosse um futuro, como se fosse agora, como se fosse... Eu já participei no sistema de lugares que dava um curso de apocalipse, sabe? Jogando para o futuro. Eu já vi cada loucura, amada, cada coisa louca, sabe? Que a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode? É por isso que Hollywood faz muito filme, né? Por conta dessas loucuras, sabe? Eu vi Jesus, né, irmã Tina? Eu vi um professor dizendo... Eu tive numa sala de aula de... Sim, fale. Eles fazem aqueles filmes, né, que Jesus volta e que aí as pessoas sobem com carne e sangue, só fica a roupa da pessoa. Quando nós sabemos, a própria palavra fala, irmã Tina, que a nossa carne, nosso sangue não tem participação. Não herdarão. Não. O reino é espiritual. Não é, espiritual. Tudo é espiritual. A vinda de Jesus em 70 DC foi espiritual, né? Aí todos os olhos viram por quê? Porque o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, e todos aqueles que estavam naquela época, que tinham escutado quando Jesus falou e sabia das profecias de Daniel, sabia o que estava acontecendo. Então, por isso que os olhos deles estavam vendo. Estava vendo o juízo de Deus acontecendo, né? Então, o sistema religioso, ele fala que as pessoas vão ter que... Eu estava conversando com um muito inteligente, e ele dizendo assim, cadê que eu não vi? E por que eu não vi? Então, Jesus veio e eu fiquei, eu digo, ficou. Exatamente. Ficou, porque Jesus não é dessa forma. Já parece tem umas fotos que parecem uma formigazinha subindo assim, né? Ei, Tina, a senhora, você acredita que os teólogos, os grandes teólogos, os senhores dos anéis, eles dizem que o número 666 é o número da sorte, é o número da prosperidade, porque eles pegam a respeito dessa história que fala sobre a besta, sobre Nero. Então, eles levam isso daqui lá para Daniel, aonde fala lá em Daniel que o peso do ouro que era levado para Salomão todos os anos, era, né? Isso. De 666. Então, eles pegam... Você acredita nisso? Que eles têm a capacidade de falar isso? Aqui está falando que a besta exigiu adoração, né? Ela exigiu adoração e o Salomão não exigiu a adoração de ninguém. Como é que pode ter sido Salomão? Como pode ter o número 666 pode ser o número de Salomão? É o número da prosperidade. Como é que pode ser o número da riqueza de Salomão, que ele recebia por ano 666 quilos de ouro?
Não tem nada a ver, porque quando aqui fala sobre o número de um homem, que é Número de homens, de um exatamente. homem. Mas você sabe, amada, que tudo deles, desse sistema é tendencioso, sabe? Porque quando ele vai falar, eu sei porque já andei bastante por dentro de ministérios aí, sei como é que funciona, sabe? Exato. Ministérios entre aspas, né? Que agora é ministério do Espírito, o Espírito de Deus, né? Mas o que é que eles fazem? Eles dizem, olha, Salomão foi muito rico. E se você der muito, você vai ganhar muito, né? Tem aquela clássica passagem lá quando Paulo fala lá em 2 de Coríntios, né? Que, na verdade, Paulo está fazendo ali uma coleta para os irmãos que estavam passando fome de outra comunidade, mas eles acham que é para trazer dinheiro para o pastor, que não fala nem dinheiro, aquilo ali é alimento, né? Porque quando ele fala de semente, todo mundo sabe o que é uma semente. Semente é uma semente, não é dinheiro, né? Então, semente é para se plantar, e da planta é que vem o fruto, né? Mas a tendência, sabe, é prender as pessoas, pegar muito dinheiro, porque, amado, olha, ser político e ser do sistema religioso, ser um pastor, eu quero até pedir desculpas aí ao pessoal que tem lá no meu Facebook, tem ainda como pastora. É porque um dia me deram esse apelido, sabe, amada? Mas glória a Deus que eu estou liberta. Só que eu não sei, eu sou um pouco ruim desse negócio de tecnologia, já tentei tirar esse negócio de pastora, mas não tem jeito, fica lá. Mas que, graças a Deus, que nós temos um pastor que deu a vida por suas ovelhas, né? E, na verdade, nós nem somos ovelhas, né? Nós somos filhos, né? Nós estamos nesse ministério, no reino, na glória eterna, e nós somos filhos. Não existe mais pastor nenhum, né? Ele foi pastor das ovelhas de Israel. Então, assim, tudo que eles pregam, amada, é sempre tendencioso. Ou para fazer medo, né? Pega o Apocalipse para fazer medo às pessoas, para manter as pessoas presas dentro de suas gaiolas, ou para trazer muito dinheiro, que realmente é muito rentável, amada. Muito. Você vê médico deixa de ser médico, deixa seu trabalho de médico para se dedicar e dizer assim, eu vou me dedicar agora à obra integral, no tempo integral. Né? E aí eu era tão besta, sabe? Que eu ficava pensando, poxa, olha para isso, né? Deixa de ser médico. Amada, só Jesus, graças a Deus pela revelação, sabe? Como é bom a gente ser livre, né? É verdade, ser uma mente livre. Uma mente aberta, né? Uma mente aberta, né? Muito bom, maravilhoso. Oh, Jesus, é muito bom, amada. Temos o Espírito de Deus que nos conduz em triunfo, Ele nos conduz. Não é? Ele é nosso guia, ele fala conosco. Hoje eu estava vindo do médico e uma irmã chegou perto de mim e disse, olha, Deus está mandando um anjo para falar com você agora. Eu digo, oh, minha amada, toda vez que Deus quer falar comigo, ele fala, porque ele habita dentro de mim. Ele não manda recado, ele fala comigo, né? Se ele quer falar comigo, ele vai usar você que eu nem conheço, por quê? Não é isso? Então, assim, ele fala comigo. Então, amada, a questão da marca da besta, né? Que também a turma usa muito para amedrontar. Ah, não pode isso. Antes era uma tatuagem, mas agora tem o chip, tem tanta coisa. E a gente vê que a tecnologia é uma bênção tão grande que nos faz poder estar falando agora, né, dessas maravilhas, né, para tantas pessoas. Mas aí eles ficam dizendo que era a marca da besta e tal. E a gente sabe que a marca da besta era, primeiramente, porque era uma questão muito política, né? Nero era um político que ele queria muito a divindade, né? Você queria sentar no trono e dizer que ele era Deus. Exatamente. Então, tudo era ele. Ele queria ser adorado. Então, a moeda tinha que ter a esfinge dele. E quem não tivesse aquela moeda não podia comprar, não podia vender. Exatamente. A gente vê que quando o Nazareno, né, Jesus, chega no templo e vê os cambistas, né? Porque às vezes eu entendi que cambista era aquele povo que passava jogo de bicho. Mas não, era coisa de câmbio, de moeda. E as brigas que eles faziam ali é porque quanto mais moedas tivessem, mais importância política para eles, né? E mais valor de compra e venda. Então, a marca, uma das marcas, né, da besta é a moeda, que era o financeiro, e também porque eles usavam os filactérios, que eram as caixinhas de couro, que tinha uns pergaminhos com alguma parte da lei.
dentro, né, desse filactério que usava na testa e na mão direita, que inclusive lá em Deuteronômio 6, eu acho, né, que o Senhor diz, fala, por onde você andar, anda falando da minha palavra, quer andando por dentro de casa, por onde quer que você vá. Então, assim, a Bíblia, ela muito se explica, né? Quando você vê tudo que tem aqui em Apocalipse, você vai ver que não tem nenhuma novidade que falta acontecer, né? Tudo já aconteceu, tudo está dentro dos contextos, está tudo fechado, e é isso. Mas fale, senão eu falo muito, amada. Mas é isso mesmo, porque, imagina, você foi a convidada de hoje exatamente para falar mesmo. Para falar foi, mesmo. Né? E olha que essa foi a primeira vez que eu estou falando em transmissão ao vivo. Né? O irmão Neildo, ele fica dizendo, não sei por que você conhece tanto e você não fala. Mas é porque eu não sei, não estou acostumada ainda com essa tecnologia de estar falando, né? Eu, às vezes, gravo um videozinho, boto lá no meu canal, mas eu creio que eu vou realmente começar, sabe? Vou perder a vergonha e mesmo que eu não saiba fazer com edição e fazer tudo bonitinho, mas o importante eu acho que é o conteúdo, né, amada? É verdade, porque quando a gente se vê livre e a gente se vê tão feliz, é tão bom, né, amada? Poxa, olha, você poder escutar uma música sem peso, né? Você poder tratar as pessoas, porque eu acho que a religiosidade, a religião é tão perversa que ela faz divisão mesmo, né? Na época que eu estava, por exemplo, no sistema, eu achava assim, tinha os santos e os não santos, né? Entendi. Os santos que estavam dentro da gaiola e os que não eram porque não estavam. Exatamente. Então, graças a Deus, que Deus iluminou, né, o nosso coração, e a gente entende que os filhos de Deus nem precisam passar por uma gaiola dessa para que seja filho de Deus, né? Então, assim, eles podem viver aqui a vida toda e vai ser filho de Deus, e vai ser uma bênção, e vai os vasos de honra do Senhor. E graças a Deus por aqueles que não passam por sofrimento, né, amada? Verdade. Porque é uma coisa terrível, o tal do sistema religioso. Eu passei, amada, por depressão, sabe? Eu sofri muito porque eu era muito dedicada e tal, e sofri bastante. Então, hoje eu preciso falar dessa liberdade para que pessoas também sejam libertas, né? Eu reconheço que sim. Mas pode falar. Então, irmã, fala, aqui está falando, eu estou um pouco meio perdida, né? Como eu falei para você, como nós já comentamos que Nero, como os teólogos dizem que os 666, eles dizem que esse número é o número da sorte, assim eles entenderam lá na teologia deles, né? Então, muitos aí no sistema religioso, né? Eles têm o número 666 como o número da sorte, quer dizer, o número da prosperidade. E nós vemos aqui que eles assemelham como eles falam que é Salomão, mas Salomão não levantou estátua para ser adorado, né? Salomão nunca levantou estátua para ser adorado. Não. Ele até idolatrou, né? Ele até idolatrou, mas ele nunca quis ser adorado. Mas ele nunca, Salomão, ele nunca exigiu adoração. Isso. Não é isso? E a palavra, amada, é muito clara, que ele diz é número de homem, né? Ele diz aqui, ó, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, né? Pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E a gente sabe que existe um método de interpretação de hermenêutica do hebraico, que é chamado de gematria, que soma, né, as letras por números
E quando você faz isso, você vai chegar à totalidade do nome de Nero César. Né? Então, 666 é Nero César. Isso, para qualquer estudante mais básico, né? O estudante mais básico que tem, ele já sabe que isso é uma coisa que acontece. Você colocar, eu sei que existem os lugares de pesquisa que nem sempre é tão correto assim, mas se você colocar gematria e como é que se soma, já vai dizer, entendeu? Exato. E aí a gente não entende por que esses homens tão estudiosos, né? Tão inteligentes, têm a tendência realmente de enganar o povo, né? A gente sabe que sim. Eu não sei. Aí fala também, amado. Pode falar. Eu não sei se, na verdade, eles estão enganando o povo ou se, na verdade, eles não entendem. Mas como que não entendem? Porque está bem claro, é bem claro. É como, digamos que, fugindo só um pouquinho do assunto a respeito do que eles dizem, que houve uma rebelião no céu, fugindo um pouco do assunto, só para juntar as coisas, né? Houve uma rebelião no céu, uma coisa que não tem base bíblica. Como é que eles podem falar e afirmar isso? Né? Houve uma rebelião no céu, aí Deus estava dormindo, quem sabe ele estava cansado, né? Imagina, né, amado? Deus Todo-Poderoso e as pessoas fazendo uma rebelião ali debaixo do nariz dele e ele sem saber. Sim, então, nesse caso, ele não é onisciente, né? Ele não sabe de todas as coisas. Porque fizeram o ungido de Deus, nas costas de Deus, e aí Deus lançou, né, dos céus abaixo e tal. Aí é tanta confusão na cabeça dos irmãos evangélicos, que quando a gente vem falar sobre as verdades bíblicas que estavam ocultas, que eles ocultaram, eles não acreditam, né? Eu tenho o seguinte pensamento, sabe? Durante 25 anos, eu fui pastora de um ministério, né? Aí, de um lugar desses. E o que acontece? Eu não conseguia ver essas verdades. Porque a gente é muito Maria vai com as outras, né? A gente ouviu falar, então os olhos da gente vai ver do jeito que o camarada já nos ensinou. Então, existem as pessoas que realmente não chegou a essa revelação, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é soberano e ele revela a quem ele quer revelar, né? Então, assim, não depende muito de quem quer e de quem corre. Mas, não querendo generalizar, mas a grande maioria, amada, desse sistema, eles sabem sim a verdade e eles procuram esconder, porque para eles é muito bom que as pessoas estejam debaixo dos pés dele, que eles sejam os guias espirituais, né? Que eles sejam os líderes, né? E também, e também, assim, há muito dinheiro, há muita grana envolvida aí, né? Para eles chegarem e falar assim, não, os irmãos em graça, eles estão falando a verdade. Para eles aceitarem a verdade. Há muita grana, há muito dinheiro envolvido. Existem os líderes religiosos que têm impérios, construíram impérios. Em cima da palavra torcida. Eles começam puxando uma cachorrinha, né? Tudo pobrezinho. Mas daqui a pouco estão tudo ricos, estão tudo lá nos Estados Unidos, estão os filhos estudando nos Estados Unidos e vão lá para Disney, tirar foto, aí os bichinhos, meu Deus. Ai, pastor, vocês merecem, curtam muito, sabe? Eu digo, meu Deus, eu nem estou acreditando nessas coisas, amado. E eu passei por isso, né? Como Paulo dizia, eu ingloriamente confesso que já passei por isso. Mas amada, é desse jeito. Então, assim,
Não tem Apocalipse, apesar das palavras que tem muita figura de linguagem, mas quando tem uma boa intenção de pesquisar, por isso Jesus, né, ele falou, examinai as escrituras, examinar, é fazer um exame, né? Não é apenas ouvir e repetir, mas fazer um exame. Amada, é tão interessante, esses 25 anos foram muito intensos. Eu conheço muitos irmãos em Recife, muitos irmãos em Natal, porque foi lá onde eu fui montar uma igreja, né? Eu fui missionária para lá e conheci muita gente. E, amada, é incrível como esses irmãos que tanto amo, eu continuo amando, mas eles não me amam mais, porque eu não creio como eles creem. E eu fico pensando, poxa vida, é igual a política, né? Agora está essa guerra aí de irmãos quase se matando por conta de política, porque ninguém sabe respeitar o direito do outro de votar em quem quiser. Não é? Eu até coloquei esses dias no meu Face lá, ó, quem não estiver satisfeito com a minha posição, meu querido, é livre para sair, saia, não fique, né? Mas aí os irmãos também são assim, quando você não crê como eles creem, então eles ficam intrigados de você, não fala mais com você, né? Eu tenho contado nos dedos assim as pessoas que falam comigo. Eu acho que estão até assistindo a live agora. Elô, Regina, se tiverem aí um beijo no coração. Pessoas que eu amo muito, que continuam comigo mesmo nas minhas loucuras e crescendo na graça, né? É verdade. Glória a Deus. Até porque, irmã Tina, nós somos livres hoje. Não somos mais escravos. Então, tipo assim, eu não vou deixar de... como é que fala? Eu não vou deixar de falar, né, assim... De manifestar, né, de expressar a sua opinião por conta de outras pessoas, né? Exatamente. Eu não posso deixar de expressar a minha opinião, falando politicamente, porque eu venho a ter medo de que os irmãos... Eu não estou... Paciência, né? Não estou preocupada, porque, tipo assim, se eu fizer isso, eu estou me comportando como os religiosos, que eles tentam viver de aparência, para que eles sejam, para que eles sejam adorados. Não, eu não estou nas redes sociais querendo que ninguém me adore, ou querendo que alguém ache que eu sou santa, ou que alguém ache que eu sou perfeita. Não. Eu estou na graça de Deus e eu sou uma pessoa livre. Eu posso me expressar, eu posso ter as minhas opiniões, entendeu? Isso. E não estou preocupada quem vai me seguir ou deixar de me seguir, porque a minha opinião é uma, a dele é outra. Eu não estou preocupada. Eu estou aqui nas redes sociais falando sobre a graça de Deus. Amém. Eu estou falando sobre a graça de Deus, eu não estou querendo ser, tipo assim, adorada, não estou querendo ser tida como a mulher que é certinha, que é... Não! Até porque eu prego aqui nas redes sociais que não é pelo que nós fazemos, é pelo que Jesus fez por nós. Amém. Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, né? Exatamente. A Ele toda honra, glória e louvor. Então, Amada, tipo assim, tem alguns irmãos aí nossos da graça, que depois que eu fiz o meu posicionamento, né, a respeito do meu voto, tiraram o seu nome lá do meu canal. Eu acho isso muito feio, porque quem faz assim é o sistema religioso, que é tanto criticado, né? Pois o sistema religioso que age dessa maneira. Porque, deixa eu lhe falar uma coisa. Imagina, eu jamais vou tirar o meu nome de um canal, porque o fulano ou o cicrano é de um partido ou outro. Eu jamais faria isso. Por que eu não estou fazendo isso? Porque nós somos um povo livre. Nós temos direito de nos expressar, nós temos direito de escolha. E eu aqui, eu respeito a opinião de cada um.
Cada um tem a sua opinião, não é isso? É verdade. Amada, a gente tem, quem conhece a graça de Deus de fato e de verdade, sabe que Deus ele é soberano. Ele faz como ele quer, como lhe apraz. Não importa se o Brasil inteiro está pensando, está querendo uma pessoa, mas se aquilo que Deus determinou, assim será. Não é isso? Aí tem uma parte aí da besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Então, a besta que emerge do mar são os gentios, que eram justamente os romanos, que estavam vindo para atingir, por ordem de Deus, né, pela boa vontade de Deus, para derrubar Jerusalém. E tem a besta que emerge da terra, que toda vez que Apocalipse fala de mar, é gentios, e toda vez que fala de terra, são os judeus, que são da terra própria deles. Aí o que acontece? A besta que emerge da terra eram os escribas e os fariseus. E você vê que eles eram religiosos, eles eram sumos sacerdotes. E eles trabalhavam de acordo com a besta que emergia do mar. Entendeu? E assim, como é que você é um eleito de Deus, que você crê num Deus de bondade, um Deus de qualidades, e de repente você está compactuando com obras das trevas, né? Eu não entendo muito isso, mas tudo bem, não estou nem preocupada, porque Deus está no controle, né? Exatamente. Ele conhece cada um, ele conhece os que lhe pertencem, né? Ele sabe os que lhe pertencem, ele utiliza de pessoas como instrumento para fazer qualquer coisa que ele queira fazer, né? E é assim que ele trabalha. Ele usou o imperador Tito para destruir Jerusalém, e ele já usou alguns da Babilônia para destruir Jerusalém, Jerusalém destruiu outros, e assim sucessivamente. E o Egito destrói não sei quem. Então, assim, é a forma de Deus trabalhar. Então, amada, a gente realmente fica pensando como é que pode, né? Pessoas que amam a Deus, que amam a divindade, os valores de família, os princípios, né, de Deus, e se envolve com pessoas que você sabe, porque você tem experiência, né, já viveu, sabendo que tem coisas tão tronchas nisso. Mas, poxa, eu não tenho nada a ver com as pessoas que querem pensar assim, não é? E não surpreende Deus. Ninguém consegue surpreender Deus. Ele sabe, né? Ele sabe. Então, assim, vamos nos respeitar, vamos nos amar, porque diz Paulo que mesmo que você conheça todas as ciências, que você deu seu corpo até para ser queimado, mas se você não tiver amor, então isso tudo aí é inválido, não vale nada, né? Então, eu acho, amada, que tudo isso, Paulo até disse, que o que é importante nem é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas o amor, mas a fé que opera pelo amor. Então, essa é que é a importância, que a gente conheça tudo isso e saiba que, apesar de nós não vamos passar por julgamento, graças a Deus tudo já aconteceu, já nascemos na bênção, não existe nenhuma maldição pairando sobre a nossa vida, não é? Tudo já aconteceu, somos mais do que vencedores, somos abençoados com toda a sorte de bênção, mas isso não nos dá liberdade para machucar ninguém, né? Para viver guerreando com os irmãos. Paulo disse, vocês parecem cães, né? Vocês vivem brigando como cães. Então é interessante saber que a base das coisas de Deus é amor. Se não tiver amor, é nada. Nem adianta tanta sabedoria, é só letra, né? A letra mata. Claro que estava falando da lei de Moisés, mas vale também como... Tem muita gente que tem muito conhecimento, né? Mas precisa de entender essas coisas. Então, graças a Deus por tudo, né, amada? Então, mas mande aí, tem mais alguma coisa ou já vamos encerrar? Não. Eu só vou concluir aqui só mais um assunto sobre Nélia e aí a gente já termina para não ficar muito intensa, né? Muito extensa. Eu acho que teve algumas pessoas que já saem, né? Eu, às vezes, fico escutando essas transmissões e tem umas pessoas que ficam o tempo todo, oi, irmão fulano, bom dia, boa noite, tá, não sei o quê. E glória a Deus para cada irmão que está aí, né, que está assistindo, que está conosco, né, que está cooperando. Mas a gente precisa ser bem sucinto mesmo, né, amada? Passar tempo.
Aqui, ó, o nome de Nero em hebraico é igual a 666. Engraçado isso, né? É, É é pela manuscrito, gematria, né? Pô, aqui, ó, manuscrito tem 616 em vez de 666. O nome de Nero transliterado no latim para o hebraico é igual a 616. Isso isso. provavelmente foi feito para ajudar os menos familiarizados com o hebraico a decifrar o nome. Aqui tá, foi bem explicado a respeito de Nero, né, irmã? Perfeito, amado. Não tem dúvida, não. Assim, é só quando a pessoa não quer crer, né? Quando não quer, aí fica complicado. Pois é, então a Aí diz que gente a gente diz, pode. chama a gente de herege, né? Tem muita gente hoje que, meus irmãos queridos que me chamam de herege, que está afastado de mim. Mas eu estou tão tranquila, amada, tão feliz. Eu conheço essa palavra Pois aí é, dessa volta de Jesus, né? Eu conheço isso desde 2011. Mas eu estava tão machucada pela religião que eu nem queria saber de estar falando a respeito disso, sabe? sim. Mas eu despertei, descansei, né? E aí agora sim, agora a gente pode, porque é importante você falar de uma coisa que você você domina, né? Para você não estar falando bobagem, né? Tem que É dominar o que você verdade, está falando. é Mas é isso. verdade. Então é isso aí, irmã Tina. Nós já explicamos alguma coisa, não tudo, né? Que o estudo é muito grande, né? Mas só o início, né? A gente já falou e eu agradeço, né? Por você ter vindo, né? Falar sobre esse tema que já tem uns 2 meses que eu estava querendo falar sobre esse tema, mas sempre querendo convidar alguém. E aí, obrigado, viu, pela sua participação. Espero que a Por partir de nada, amada. agora vamos fazer mais vezes, né? Amém, amém. As Eu lives quero concluir juntos. dizendo que assim, esse assunto é bem extenso. Eu, É, como já tinha até conversado com você, que eu prefiro falar por parte, né? Porque é importante, por exemplo, os reis que aparecem lá em Daniel, é importante você falar um pouco deles, para que as pessoas entendam em que posição que Nero está, né? E tudo que aconteceu ali é importante, mas tem que ser falado, né, só nisso, né? E tem várias coisas porque o mundo é realmente um assunto muito extenso, mas que fique aí bem claro para as pessoas que ainda não conhecem, que por um acaso esteja aí nos ouvindo, que a besta é Nero César, né? E quando estava ali, ele não tinha aparecido ainda, porque o Cláudio estava ali, né? Ainda no trono. Foi preciso Cláudio, que era o padrasto dele, ser morto pela mãe dele para poder ele assumir. É muita nojeira, né, amada? é É uma coisa verdade. assim, parece, mas é como Salomão diz, que os personagens continuam os mesmos, né? Continua acontecendo. Por isso que o povo diz, olha, é o sinal da volta de Jesus. Não é, não é. Jesus nunca vai voltar para ninguém. Ele tinha um propósito, né? A Bíblia tinha um propósito, tudo já está cumprido, né? Então, Verdade, assim, não tem nada para futuro para acontecer. O futuro agora é a gente deixar esse corpo de carne quando chegar o dia, né? E voltar para Deus no verdade. espírito como ele deu, não é isso? Então, quero É. agradecer também esse convite especial, quero agradecer os irmãos que estiveram aí conosco, quero pedir desculpas pelas falhas, porque realmente foi a Foi primeira maravilhoso, transmissão ao irmão. Foi vivo. muito bom. Então, Foi assim, muito é bom. importante que a gente até fale mais sobre isso. É importante que, se alguém tiver, né, interesse, alguma pessoa que não conheça muito bem e que queira que a gente fale de algum assunto, que anote, porque aí a gente É, traz, né, só aquele assunto para poder a gente falar. Porque hoje a gente é, deu uma pincelada no todo, né, amada? é verdade. E, Martina, vou só cumprimentar aqui, no finalzinho do estudo. Agora você Sim, entendeu quem era a besta do Apocalipse? O Império Romano como principal cabeça, Nero, e depois substituído por Vespasiano, né? Foi o que substituiu isso. Nero, né? Nós Isso. podemos até continuar esse assunto em outras lives, né? Depois. No primeiro É. século, ou vai continuar jogando para o futuro, quer dizer, foi no primeiro século, E deixa eu lhe dizer uma né? coisa para não esquecer. Esse Vespasiano, ele era o pai do general Tito.
né? Ele era o imperador, ele estava na guerra, ele voltou para ser imperador, e o Tito ficou lá como o general do exército, né? E na hora de invadir Jerusalém, aí o general Tito foi que apareceu e foi ele que entrou com suas tropas em Jerusalém para destruir. E a gente pode falar, Ivantina, sobre esse assunto na próxima live, se a irmã concordar, combinar, viu? Tá certo. A irmã sabe das coisas que estão acontecendo comigo, né, amada? Se tiver tudo ok, sem problema nenhum, tá certo? Tá, mas tudo bem. Não vamos, assim, prometer, né? A gente combina. Mas outra live, qualquer um outro dia, a gente não vai prometer, mas a gente pode continuar esse assunto falando sobre o Vespasiano, né? Que vamos falar também sobre a invasão de Jerusalém, né? Que foi devastada. E vamos falar sobre isso, né? A volta do Filho do Homem, que o sistema religioso até hoje espera, né? E vamos falar sobre o filho do general Tito, que entrou no templo, destruiu o templo e sentou no santuário. Ou foi o filho de Vespasiano? Vamos ver sobre isso. Não, esse sentar no santuário foi Nero que era reivindicando santidade. Foi o próprio Nero mesmo, até porque não tinha trono no santuário, né? O santuário era o templo e não tinha um trono, ele não teve como sentar, mas ele estava reivindicando divindade, e era Nero. O Tito então, não, o Tito é diferente. Quando Flávio Josefo fala, né? Flávio Josefo, esse livro maravilhoso aqui, ó, que eu amo. Maravilha! Quando Flávio Josefo fala do general Tito, apesar do general Tito ser filho de gente ruim, mas ele ficou diante da grandeza que era destruir Jerusalém. Ele queria muito que as pessoas se rendessem para que não acontecesse, só que já estava determinado que ia acontecer, né? Então, assim, não, ele não teve, ele não quis sentar no trono, não é ele, é o Nero mesmo. Nero mesmo. Então, tá, irmã, a gente pode falar sobre esse assunto em uma outra live, né? Muito obrigada, irmã Tina, tá? Obrigada a você. Uma honra ter a irmã aqui nessa live, que trouxe o esclarecimento perfeito. A honra foi minha, amada. Né? Agradeço todos os demais irmãos que estiveram nos dando suporte nessa live, né? Eu não vou falar pelo nome, porque eu posso, né, não lembrar do nome de todos, mas todos os irmãos que estiveram nessa live dando suporte para a gente, né, irmã Tina? Nós agradecemos o nosso abraço a todos vocês. Eu senti falta, amada, que às vezes eu estou assistindo aí uma live com você, e aí tem os irmãos que ficam lendo, né? Porque enquanto você fala, já que a gente não tem um quadro para botar a palavra, aí alguém já está ali abrindo. Mas está subindo um assunto para mim, eu não estou lendo, porque quando a gente faz de duas, se a gente for ler, a gente se atrapalha, a gente não escuta, a gente se desliga. De duas não dá para ficar lendo, entendeu? Mas estou vendo. Aí, na próxima live, a irmã pode abrir e eu entro, aí a senhora aí você vai ver os irmãos comentando, tá bom? Tá então, certo, amada. Então, um abraço aí para todos os irmãos que estiveram conosco. Um abraço, um prazer estar com vocês. Obrigado, amada, por esta honra de estar com você, amada. Muito obrigada por esse convite. E que Deus continue nos iluminando, né? A mente e o coração para que a gente possa estar fazendo essa palavra correr, né? Que muitas pessoas sejam libertas, para a glória de Deus. Amém. Graça e paz a todos, melhor noite. Graça e paz. Boa noite a todos. É nóis.